Destaques internacionais. Muito bem, nesta manhã de quinta-feira, manhã de calor, né? Calores que deverá ser marcado por temperaturas bastante altas ainda. Aqui no Rio Grande do Sul temos uma bolha de calor atuando no Brasil, principalmente no sul do Brasil. E vamos até Narbo, lá está a nossa colaboradora, a gaúcha de Lajeado, especialista em saúde pública pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e mestre em alimentos, nutrição e saúde pela Federal da Bahia, a Fábio Curvelo. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Por aqui não tem bolha de calor, então estamos com 13 graus agora de manhã. Vocês estão se preparando para entrar aí No outono. no outono, né? E nós aqui na primavera. Começa no próximo sábado, dia 23. Vamos então para as nossas timelines aqui. Olha só. A economia aí dos americanos, né, que passa por um momento de dificuldade, e o Fed indica que não vai aumentar os juros agora para o mês de setembro. O Hunter, né, o Hunter Biden, filho do presidente, vai alegar inocência das acusações de comprar arma, não revelando impedimento por conta de ser usuário de droga. Também temos as emergências climáticas pelo Brasil afora, né? Mas aí também, né? Seguros pelo Brasil e pelo mundo, que eu queria falar, né? Pelo mundo afora. Aí nos Estados Unidos, seguros vão ficar mais caros e tem a greve da indústria automobilística aí nos Estados Unidos, o encontro do Lula com o presidente Biden, entre outros assuntos. E tem também, como você colocou aqui, uma certa resposta quando o Biden libera visto de trabalho para milhares de venezuelanos. Exatamente. E aí, Fábio? Então vamos às nossas timelines, né? Essa notícia, vocês lembram, na quarta-feira, normalmente é quando o Fed se reúne, o Banco Central americano, para decidir sobre taxa de juro, na tentativa de conter a inflação. Para esse mês de setembro, eles não aumentaram, né, a taxa de juros, decidiram manter ela constante. O último grande aumento foi em julho, aumentou um pouquinho em agosto, e agora em setembro, então, eles seguraram. A princípio, volta a subir em outubro, mas eles estão dizendo que o governo está prestes àquele shutdown que a gente fala, né, que tem que fechar as contas, senão fecha tudo. E mesmo assim o Fed segurou a questão dos juros. Então vamos ver o que se desenha, né, nas próximas etapas. Aí a gente encontra também uma questão que, de certa forma, é uma questão econômica dessa emergência climática que está girando o tom, vai começar a girar o tom da economia daqui para frente, como a gente tem visto. E em regiões, por exemplo, como a Califórnia, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tu não pode alugar uma casa, nem comprar uma casa, um apartamento, qualquer coisa, se você não tem um seguro. Então, e você tem que pagar por esse seguro, você paga ele sempre, não se faz nenhum trabalho, não tem essa história aí no Brasil, eu sei que a gente aluga casa ou compra uma casa e não necessariamente faz o seguro, mas aqui é obrigatório, todo mundo tem que ter seguro. Sim. Só que por conta dessa emergência climática, os desastres naturais estão ficando mais frequentes, e por conta disso o seguro, que também nunca quer perder dinheiro, vai ficar mais caro e ainda mais caro. Então a Califórnia já é um estado de custo de vida muito alto, né, em termos de mercado imobiliário bem aquecido, com preços muito altos, e agora vai ficar ainda mais caro morar na Califórnia, porque esses seguros, considerando tipo esse último acidente que teve esse último desastre que teve na Líbia, com a rompeza com a ruptura, né, das represas, eles então vão ficar muito mais caros nesses estados que têm furacões, os estados que têm as enchentes, nos estados que têm incêndios, estados que têm chuva. Então, o custo de vida vai aumentar bastante por conta da emergência climática. E não tem opção. Eu quero alugar uma casa sem o seguro. Não tem essa opção. Tem que ter o seguro. Com relação ao filho do presidente Biden, a gente comentou semana passada que abriram um inquérito de impeachment contra o presidente, e as alegações é que ele estava envolvido com negócios ilegais do filho dele, e também agora existe uma espécie de uma tentativa de incriminar o filho do presidente Biden. Ele alega inocência, diz que no início dos anos 2000, se não me engano, ele comprou uma arma, e para comprar uma arma, em alguns estados você tem alguns impeditivos, e um deles é ser dependente de álcool, ser dependente de algum outro tipo de droga.
e disse que ele negou isso, que ele não falou, que ele estava em processo de tratamento, né? De mesmo assim, mesmo que a pessoa não esteja usando naquele momento, ela é um usuário que está agora, que não está usando, mas ele negou, ele não falou esse fato, ele não marcou no papelzinho que ele estava se tratando para parar de usar droga, e aí, então isso ele vai a julgamento e vai alegar inocência. Certo. E com relação aos encontros, a gente sabe que está tendo, né, o encontro vamos de trabalhadores em trabalhadores aqui. A indústria automobilística ela está em greve aqui nos Estados Unidos. Meu marido trabalha na indústria automobilística Sim. e não se vê, não se fala, não tem nada assim muito grande na imprensa. Quase quando começou a greve dos roteiristas, dos cinemas, estava acontecendo a mesma coisa com a indústria automobilística, porque essas negociações elas são muito ligadas dos sindicatos com as empresas, eles assinam os termos de como vai ser essa greve. Com relação à indústria automobilística que o meu esposo trabalha, ele está trabalhando normalmente, uma planta pequena parece que foi fechada, estão em negociações, né? Tipo, a gente tem a Ford, tem a GM, tem a Fiat, essas grandes empresas por aqui, estão em negociações e tem algumas plantas que estão fechadas. Na Ford tá tudo mais, não está tipo afetando muito o trabalho, pelo menos da engenharia por enquanto. Vamos ver qual o rumo disso. Certo. E aproveitando a reunião da ONU, o presidente Lula teve encontro com vários líderes mundiais, entre eles o presidente Biden, a gente sabe também se encontrou com o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Sobre isso não tem muitas notícias, não pipocou muita coisa por aqui, mas com relação ao encontro com o presidente Biden, sim, e foi justamente um termo assinado entre Brasil e Estados Unidos de proteção aos trabalhadores, né? Principalmente de reforço da questão da sindicalização, proteção aos trabalhadores como os de aplicativos, que são novos modelos de trabalho. Então, foi assinado um acordo entre Brasil e Estados Unidos. E aí o que a gente vê é uma coisa que milhares de venezuelanos ontem foram garantidos visto de trabalho. Então, esses venezuelanos, eles eram asilados, ou refugiados aqui nos Estados Unidos, mas estavam sem visto de trabalho. Eles viviam às custas de organizações não governamentais que ajudam essas pessoas quando elas então migram para cá. E parece que agora então foi conferido esse visto de trabalho. Não tenho muita certeza se foi o green card ou se foi simplesmente uma licença de trabalho, que são duas coisas diferentes. Mas, enfim, agora acredito que seja também um resultado dessa conversa e dessa tentativa de olhar um pouco mais para os trabalhadores, inclusive imigrantes aqui nos Estados Unidos. Aliás, você falou da guerra, né, da guerra, desculpa, da greve, da indústria automobilística, também, né, os roteiristas e o pessoal do cinema ainda permanecem, não voltaram, né? Ainda segue em greve, algumas séries já estão sendo descontinuadas, né, umas séries longas que tem aqui, eles não falam novela, né, mas são essas séries que ficam lá 10, 15, 20 anos no ar. Só que o jeito que eles fazem greve é diferente, não necessariamente essa greve ela tem os piquetes, que nem os protestos que nem a gente tem aí, né? Então, uma coisa mais de negociação dos líderes sindicais com os diretores das empresas, um quer dar um pouco, o outro puxa, e aí eles ficam nessa negociação, e enquanto isso, no cinema, sim, então tá todo mundo parado, mas já começaram alguns lançamentos, então eles vão fazendo essas contrapartidas, assim, até porque, Braulio, aqui, quando o funcionário está de greve, ele não recebe o salário, Ah, entendi. ele recebe uma parte do salário durante o período de greve. Sim. Então, por isso que eles tendem a tentar resolver o mais rápido possível, porque não é todo mundo que tem, digamos, essa gordura para segurar um período de greve quando seu salário vai estar com um percentual reduzido, Claro. né? Então, quando a gente está falando de artistas, e depois, de repente, eles conseguem segurar um pouco mais, mas na indústria automobilística, por exemplo, o pessoal das fábricas, que é normalmente quem faz essa greve, ficar alguns meses sem receber o seu salário integral é complicado. Verdade. Fabi, obrigado você mais uma vez. Grande abraço para você. Ótimo outono para vocês aí. E a gente conta contigo na semana que vem, Fabiana Curvelo, direto dos Estados Unidos. Um abraço, minha amiga. Um abraço, até mais. Até mais, Fábio Curvelo conosco aqui. E na sequência temos as meninas
do Clube Verso, a Maju e a Ju, batendo um papo com as meninas da Perk, uma marca de sapatos e acessórios, de sapatos e acessórios veganos, né, que se preocupa com o impacto no planeta. Se confere daqui a pouco. Clube. E a hora 8h24, temperatura que está em 21 graus. Clube 885. Muito mais que rádio. Renove seu lar com as lojas Taqui. Chegou a oportunidade que você estava esperando para construir, reformar ou redecorar o seu lar com descontos e produtos incríveis. Confira nossas ofertas. Porcelanato esmaltado a partir de R$ 59,90 o metro quadrado. Serra circular Skill por R$ 64,90 mensais em 12 vezes no cartão Taqui. Ferramentas e materiais de construção é nas lojas Taqui. Visite a loja mais próxima ou acesse taqui.com.br.